Olá pessoal, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Iniciando agora mais um Pod Live e vocês são muito bem-vindos. Já vou aqui dando as boas-vindas a quem está entrando agora. Amanda, ou Eli Cardoso, seu Mana. Opa, muita gente entrando. Sejam muito bem-vindos. Wanda, meu primo Vinícius entrando, né? Sejam todos bem-vindos. Bem-vindos, bem-vindas. Deixa eu ver aqui quem que tá falando aqui. Luiz Carlos, Milena, Andréia Martins, boa noite. E Thalita, boa noite, Flor. Marlene Scalon, boa noite. Marlene Fluger. Opa, vamos lá. Pessoal, então é isso. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Eu sou Juliano Hakim e hoje, mais uma vez, a gente volta com esse projeto Pod Live. O que é o projeto Pod Live? Né? Já tem um tempo que o pessoal está falando, Hakim, não sei o que, você podia fazer umas lives e tal, você tem conhecimento, blá 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 blá. E às vezes eu me sinto um pouco fraco de conhecimento. Olha só, gente, que coisa, né? Poucos conhecimentos. Então eu falo assim, não, gente, eu tenho que estudar muito ainda pela frente. E o interessante é que eu pensei, cara, eu vou colocar aqui, né? Começar a fazer esse trabalho. E do nada surgiu a possibilidade do Pod Live. Então o que é o Pod Live? Eu inicialmente estava fazendo uma live, mas eu não quis falar sozinho, né? Então eu pensei, vou trazer alguns amigos, convidar alguns amigos e vou fazer uma espécie de podcast com live, né? Então, igual eu estava até falando hoje, né? Hoje a gente vai ter a nossa a honra, a dádiva de receber aqui meu grande parceiro, amigo Odair, Odair Azevedo. E eu tava falando para ele, cara, você tá ligado que o nosso projeto é uma emissora de podcast com live, né? Então você vai falar dali o tema, que é as crianças da nova era, e você vai falando ali e eu vou em alguns momentos te interromper, no bom sentido, né? Interagir com você, fazer algumas perguntas, ou não, né? Então é isso. E esse é o Pod Live, gente, é um projeto. Eu comecei já tem mais ou menos um mês e já convidei aqui a minha querida amiga Ana Paula Freire. Nós demos, né, o start inicial aí do Pod Live. E a gente falou sobre o quê? Tá lá embaixo, no meu histórico lá. Nós falamos sobre salto quântico. Olha que interessante. Depois veio minha grande amiga, parceira de alma, Alessandra Tavares, que falou aí comigo, aí, a gente falou um pouquinho sobre prosperidade. Depois tivemos minha querida e grande amiga, a Patrícia, né, a Patrícia Angélica, da TQA, o Instituto TQA, falando sobre os caminhos do amor, certo? Parece que teve mais alguém aqui agora que eu tô meio que esquecido, mas eu vou recordar. E hoje, né, quando eu marquei com o Daí, eu falei assim, Daí, olha o tanto que é perfeito, sincrono. Dia das Crianças, você falando sobre as crianças da nova era. Olha, você que está nessa live aqui com a gente, faz um favor, começa a clicar nesse coraçãozinho aí, subir nessas coisas, e lá em envia para os seus amigos, principalmente para os seus amigos que têm filhos, têm filhas, você quer ser mãe, você quer ser pai, né? Você quer ser avô, avó, tio, tia, primo, prima. Vamos entender o que são essas crianças da nova era, gente. Para isso, nós temos aqui um grande especialista em diversos assuntos, mas hoje eu pedi, né, nosso querido Odair. Ele já está aqui aguardando a gente, daqui um pouquinho eu chamo ele para a live, certo? E só vou dar um pouquinho de boas-vindas. Boa noite, sou a Cris de Joinville, Santa Catarina. Muito bem-vinda. Minha amiga Cássia está online. Opa! A sociedade sombrio tá aí, ó. Sejam bem-vindos, meus queridos sombrios. Olha só. A Paula, boa noite. Jéssica entrou. Deixa-me ver. Deixa eu ver como é que eu tiro isso e isso. Para não atrapalhar ninguém. Ok. Opa, muita gente entrou.
E eu não vou ter tempo de olhar todo mundo, né, galera? Olha só, eu pedi para falar pro Odair que mais ou menos 8h10 eu chamaria. Gente, como que funciona isso? O Pod Live, eu vou trazer alguns amigos muito especiais para mim, algumas indicações. Geralmente é a minha hierarquia espiritual ou hierarquia multidimensional que vai mostrando essas pessoas. Eu faço o convite. Se elas vierem, são muito bem-vindas, né? Igual meu querido amigo Odair, que está aqui já aguardando ser chamado. E é isso. Próximo final de semana, próximo domingo, nós teremos uma live com o Cristiano Rocha, do Instituto Em Vida. Cara maravilhoso, ele vai falar sobre as ilhas de cura aqui na cidade de Goiânia, né? A espiritualidade já está mostrando que Goiânia será uma das principais ilhas de cura desse país. E tem muitos grupos se organizando e nós vamos trazer um especialista nessa área também, que é o nosso querido Cristiano Rocha. Então, pessoal, sem mais delongas, quanto tempo dura essa live? Geralmente essa live dura 1 hora, às vezes 1h10, alguma coisa assim. Às vezes eu vou para 2 horas, mas hoje, como eu tenho um compromisso, né, temos compromisso, gente. Eu preciso finalizar com o Odin, com o meu amigo Odair, às mais ou menos 9h10. Então, sem mais delongas, com muita honra, deixe-me procurar aqui o Odair. O Odair está entrando pelo seu mano. Chegou para você aí o convite. Opa! Ah, Acabei de ver um topetinho estelar aí na minha frente, ó. que é o topete galáctico. Topete galáctico. Aí mandou bem, hein? Que maravilha. Isso aí. Daí, meu querido, seja muito bem-vindo. Desde já, muita gratidão. Que tudo aquilo que é bom no universo te abençoe aí por esse convite. A sua presença aqui me deixa muito honrado e feliz de ter você. Em especial com uma temática que a primeira pessoa que eu vi abordando tranquilamente essa temática, como tantas outras, e você é muito plural, né? Essa temática que são as crianças. Então, eu começo saudando você, a Cássia, que está por aí em algum lugar, né? A menina Sara, que entrou em contato comigo, e você que está aqui com a gente, vai apertando esse coraçãozinho aí para aumentar esse algoritmo e essa live chegar até os confins desse planeta. Quem sabe até o radar de alguma nave aí por cima, viu? Vai lá, envia, clica na setinha para enviar, porque vocês não têm noção o tanto que esse assunto que o Odair está trazendo aqui é importante, gente. Será que nós estamos? Você está ouvindo, Odair? Tô ouvindo, normal. Só não tô te Beleza. vendo, cara. Mas te ouvindo, eu tô. Você não está me vendo? Não, não. Ué, Hum, vocês que estão em casa, vocês conseguem ver o Odair e eu ao mesmo tempo? Caso sim, dê joinha. Peguei aqui no meu Instagram. Por favor, é. você que está em casa, Hein, ô, responde para Juliano? mim. Esse tipo de coisa acontece com a gente, cara. A gente para até avião. Você vai fazer o seguinte, meu querido. Você vai sair, porque isso já aconteceu outras vezes, e é coisa de energia mesmo. Aí você vai sair, respira, E e bom, entra de novo. Eu te chamo de novo. tá legal, vamos ver. Tá bom. Isso, o Odair acabou de sair, né? Olha que coisa interessante. Qualquer dia, não hoje, porque a gente não precisa focar no tema, que nós temos pouco tempo. Então nós vamos falar qualquer dia para vocês, o dia que a gente quase derrubou um avião com puro magnetismo, né? Esse magnetismo desvairado nosso. Então eu vou chamar o Odair novamente. Bam, bam. Vamos lá. Seu Mana, convidar. Vamos ver se ele vem. Opa, agora eu tô vendo a carta. Muda a câmera de foco. Aí. Você tá me vendo agora? Cara, eu continuo não te vendo. Já virei, mas não resolveu. Eu continuo não te vendo, cara, mas vamos tocar o barco assim, porque não tô te vendo. Ô,
mas não tô te vendo. Aí, ó, a Cássia já pegou o celular dela aqui e já colocou aqui pra mim, pra eu poder te ver. Porque não consegui te ver não, cara. Beleza. Gente, para iniciar, Odaí, eu preciso finalizar contigo mais ou menos 9h10. Beleza. E, cara, o palco é seu, muito obrigado. Mas antes de você começar, eu quero só fazer uma pergunta para quem está em casa e está nos ouvindo. Você que está em casa, aperta essa setinha aí, vai mandando para todo mundo que você conhece, porque você não conhece também. Né? Vai mandando para os ETs preferidos também, para a Grande Fraternidade Branca, porque aqui é muita coisa importante na sua vida. Muito. Primeira coisa que eu pergunto para você que está em casa: você está preparado para receber uma criança da Nova Era em casa? Porque elas já chegaram. Outra coisa que eu pergunto para você: será que as crianças da nova era que chegarem, você sabe reconhecer? Terceira coisa, você que está preparado, você sabe qual que é o foco de todas essas configurações galácticas, né, reencarnacionais, para inserir essas crianças aqui e agora? Isso eu deixo como reflexão. Odin, gratidão. Em alguns momentos eu vou virar para você e talvez fazer algumas perguntas. Não sei, gratidão. Manda ver. Eu Arrasa. que agradeço, cara. Valeu, obrigadão. Bem, eu acho que a grande maioria das pessoas que estão presentes aí na nossa live com certeza já me conhecem, né? Mas eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Odair Azevedo e, juntamente com a minha esposa Cássia, dirijo o Seumana, o Centro Universalista Maria de Nazaré, que é um centro que inicialmente começou com trabalhos de cura aqui em Goiânia, mas hoje já faz um trabalho, vamos dizer, mais amplo na assistência aos nossos irmãos necessitados, né? Envolvendo questões de cunho social, e espiritual, e emocional, energético, mais uma série de coisas. Mas nós não vamos perder muito tempo com apresentações. O tema é um tema muito vasto e vale a pena a gente adentrar nesse tema, que é o tema das crianças da nova era. E como o Juliano falou, foi bem sugestivo, né, gente? A gente falar das crianças da nova era justamente no Dia das Crianças, né? Isso é muito bom. Bem, primeiro a gente tem que entender que essas crianças, chamadas crianças da nova era, esse título dado a essas crianças, as crianças da nova era, na verdade, esse título não é um título novo. Na verdade, as crianças da nova era sempre vieram na história da humanidade. E sempre foram crianças da nova era. Sempre que havia a necessidade de se inaugurar uma nova era na história da humanidade, a espiritualidade superior providenciava a vinda dessas crianças especiais para o nosso planeta. Então, quando houve a necessidade de vir, por exemplo, um grande avatar, como, por exemplo, Jesus, então a espiritualidade superior mandou não só Jesus, mas várias outras crianças para prepararem a era para a chegada da era de peixes, né? Então, mesmo aí 190 anos antes de Jesus encarnar, já começaram a haver grandes avatares para prepararem a sua vinda. Um desses grandes avatares, eu posso citar para vocês, é o profeta Malaquias, né? Que, inclusive, ele veio, né, profetizando a vinda de Jesus e era uma criança da nova era, tanto que ele era muito diferente das outras crianças da sua época, a ponto de ele duvidar da sua capacidade de ser um profeta de Deus, né? Dele chegar a perguntar a Deus, né? Será que realmente o Senhor escolheu certo? Eu sou um profeta, eu sou gago. Como assim? Como que eu vou ser o profeta de Deus? Aí Deus falou com ele, né? Pois é você sim, porque eu te conheço desde antes da barriga da sua mãe. Você vinha sendo preparado para essa missão desde antes de você nascer. Então, sempre houve a vinda desses grandes avatares. Sempre houve a vinda dessas crianças da nova era. Sempre que havia a necessidade de se inaugurar uma nova era.
Citamos aí o grande exemplo, né, da vinda de Jesus, mas nós temos aí 1.600 anos antes de Jesus, a vinda de Moisés. Aí vários, acho que alguns 1.000 anos mais ou menos antes da vinda de Moisés, a vinda de Akenaton no Egito, né? E a vinda de vários outros na história da humanidade. Quando nós entramos na era de peixes, essa era de peixes ela foi, vamos dizer, fracionada em várias outras pequenas eras dentro delas, né? Dentro dela. Então, houve a necessidade de vir crianças especiais, espíritos especiais, consciências especiais, para que elas pudessem promover a vinda dessas novas microeras, como, por exemplo, o renascentismo. Quando houve a necessidade de vir o movimento da Renascença, houve a necessidade de reencarnar no planeta Terra vários espíritos que traziam essa bagagem de uma nova consciência em matéria de cultura, em matéria de religião, em matéria de filosofia, em matéria de artes. Então, eles sempre vieram. Claro, em quantidades um pouco menores. Não eram, assim, milhares, milhões de espíritos, principalmente porque a população do planeta naquela época era bem menor do que a que nós temos hoje, certo? Mas eles sempre vieram na história da humanidade, né? Espíritos que vieram por uma nuance ou outra, era índigo, era cristal, era violeta, era diamante, era dourado, era arco-íris, sempre vieram, mas em quantidades um pouco menor, certo? Não encarnavam muitas consciências ao mesmo tempo. Encarnavam uma aqui, outra ali e tudo mais. E eles promoveram, por exemplo, os grandes avanços da ciência. Por exemplo, em final do século XIX, vieram grandes espíritos para trazer grandes avanços na ciência, como, por exemplo, Albert Einstein. Durante o século XIX, Nikola Tesla, né? E vários outros grandes cientistas que vieram para trazer, nesses últimos 200 anos, uma evolução científica, que eu considero até que não é nem evolução, é uma revolução científica, porque a humanidade evoluiu cientificamente nos últimos 200 anos, mais do que ela evoluiu nos últimos 10.000 anos. Em 200 anos, foi assim uma evolução gigantesca, com ciências vindo e trazendo grandes avanços na cura de doenças, na linha médica, né, na área médica, na área científica, na área tecnológica, na área de comunicação, de informação. Todos eles vieram trazendo grandes conteúdos. Século XVIII e século XIX, realmente foi assim, veio muitos mesmo, espalhados por todo o planeta. E aí trouxe a possibilidade de nós termos aí, início do século XX, essa grande expansão em matéria de conhecimento, né? Principalmente tecnologia, e área médica, né? Ciência, na física, na tecnologia como um todo, e na questão da saúde, né? Os grandes inventores que inventaram as vacinas, um Oswaldo Cruz, um Carlos Chagas e vários outros que vieram trazendo grandes conhecimentos para poder nos ajudar, para poder ajudar a humanidade a dar um primeiro salto para poder se preparar para a mudança da grande era, que era a mudança da grande era de peixes para a grande era de aquário. Então, eles vieram e vieram em grande quantidade. A partir da década de 50, começaram a vir mais consciências com o objetivo de prepararem o planeta, prepararem o sistema educacional, prepararem as famílias, preparar o sistema pedagógico e até, deixa eu ver aqui, psicológico, né?
dentro da medicina, para que essas consciências da década de 50 fossem os pais das consciências que viriam a partir da década de 70. Que aí, a partir da década de 70, começaram a vir muitos, mas muitos mesmo, certo? Muitas consciências. Essas consciências da década de 70 deveriam preparar o caminho para a vinda das consciências da década de 90. Que aí, na década de 90, viria a grande chegada massiva, assim, uma grande chegada assim, em massa mesmo, de muitas consciências vindas de todos os cantos do universo e até de outros universos para auxiliarem no processo de transição planetária. Aí que começou o problema. Década de 70 era para a galera ter chegado e se preparado para receber a galerinha que viria na década de 90 e posteriormente. Só que era uma época em que a humanidade estava meio estagnada em matéria espiritual. Graças ao controle da mídia, ao controle da religião, das religiões que estavam aqui, o que aconteceu? Essas famílias não se prepararam para receber as crianças da nova era que viriam em massa na década de 90. Na década de 90. Na década de 90, com a chegada das primeiras levas de índigos em massa. Como eu disse, os índigos, cristais, diamantes, violetas, sempre reencarnaram na história da humanidade. Mas na década de 90, viria assim, uma quantidade muito grande. Entendido? Só uma pausinha. Rapidinho, Sim. segura a ideia. Pessoal que está chegando, essa live está bombando. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Nós estamos aqui com uma pessoa fantástica, o Odair Azevedo, dirigente do Seu Humano. Tem a Cássia e a Sara que estão lá com ele também. Nosso tema de hoje são as crianças da nova era. A gente está falando sobre isso. E o Odair está falando aqui um parâmetro histórico, uma constatação que é de pesquisa de quem vive isso na prática. Odin, você falou crianças índigo, cristais, arco-íris, né? Eu já vi o Zic brincando que daqui a uns tempos falta cores para a gente definir. O que são essas... O que é isso? É uma classificação para essas crianças? O que seria? Exatamente. É uma classificação que foi dada para essas crianças a partir da década de 90. Essa classificação ela começou com a identificação dos índigos, que foram os primeiros a serem identificados. Crianças que tinham um comportamento um pouco diferente das outras crianças. E essas crianças, ao serem analisadas, principalmente por pessoas que tinham vidência, começaram a observar que o campo energético dessas crianças, não o campo áurico, a energia dessas crianças era azul índigo. Então veio o nome crianças índigo, por causa dessa cor azulada que a criança... Igual, por exemplo, geralmente quando você olha numa criança e vê a aura dela, você vê um campo de energia de várias cores ao redor dessa criança. Quando você olha numa criança índigo, é como se a cutis dela fosse azulada. Como se essa criança fosse azul, entendeu? De pele azul. E você observa que não é a pele da criança, mas é um tipo de energia que fica principalmente em torno dos olhos, em torno da boca, sabe? Essa região aqui assim, e em torno dos olhos, bem azul, bem azulado. E aí, essas crianças foram as primeiras a serem identificadas e levarem o nome de crianças índigo, certo? E depois foram sendo identificadas outras nuances. A segunda nuance a ser identificada foi a nuance das crianças cristais. Aí começaram a falar sempre crianças índigo
inicialmente, e depois crianças cristais. Aí falavam, os índigos são de uma determinada nuance e os cristais são de outra determinada nuance. Foi aí que entraram palestrantes e entraram escritores, como por exemplo a Mônica de Medeiros, como por exemplo o Divaldo Franco, falando apenas dessas duas nuances, índigos e cristais. Daqui a pouco eu vou dar característica de cada uma delas. Mas, quando chegou ali no início dos anos 2000, o autor Rodrigo Romo, ele escreveu um livro chamado Filhos das Estrelas, As Crianças da Nova Era, em que ele abriu um leque de opções, de nuances, que, na verdade, não estava restrito apenas a índigos e cristais. Aí o Rodrigo Romo começou a falar de crianças douradas, de crianças violetas, de crianças diamantes, de crianças arco-íris. Eu lembro que na época teve muita gente entendida no assunto que virou e falou contrariado. Não, o Rodrigo Romo está delirando, não existe esse tanto de nuances aí não. É só índigo e cristal. Mas, como tudo evolui, e uma dessas pessoas eu posso citar, a Mônica de Medeiros. Ela falou, não, gente. Tanto que ela escreveu um livro chamado Nova Terra, Nova Raça Humana, que falava só de índigos e cristais. Não tinha outras nuances. Era só esses dois. E ela falava, não, esse negócio de criança violeta, criança diamante, criança arco-íris, não existe isso. Pois bem, outro dia eu vi uma live dela falando de crianças diamante e falando de crianças arco-íris. Eu falei, yes! Foi muito bom. Então, ela realmente hoje está enxergando que realmente existem outras nuances, né? Ela se permitiu olhar, né, cara? Porque às vezes... eu lembro quando eu tava, né, eu era professor, né? Você me conheceu, eu acho que eu ainda era professor, não sei. Sim. Aí, o que acontece? Tinha algumas crianças que eu tentava dizer aos pais, olha, meu filho, sua filha, tem umas características de ser uma criança índigo. A hora que eu ia tentar explicar isso para elas, aí os pais falavam assim, não, mas isso é questão de religião? Não é religião, mas também não tem como. Eu não sabia explicar fora de parâmetros da religião, né? Que coisa, cara. Você que está chegando, por favor, essa live é muito importante. Guarda ela com muito carinho. Pega essa setinha e manda para todo mundo nessa galáxia, até fora da galáxia, tá? Pra gente ver o que a gente está pensando. Gente, não é qualquer coisa, não. Todo mundo aqui, daqui a pouco o Daí vai continuar falando, você vai perceber ou que você já encontrou, que você já deparou, ou você tem um índigo, um cristal, ou uma criança, alguma outra cor, alguma outra classificação dentro de casa. Não é, Helder? Você tem uma dentro de casa. Eu tenho. Na verdade, eu sou daquela da década de 70, né? Odair, você se consideraria uma criança, pelo que você já analisou, e falou, peraí, mas tá parecendo. Será que eu também sou uma criança índigo, alguma coisa assim? Eu vejo sim, Juliano, eu vejo traços de crianças da nova era, tanto em mim quanto em você, né? Mas, por exemplo, eu fui, desde criança, confundido com um monte de diagnósticos aí, né? Os médicos me analisavam e criavam diagnósticos, né? A respeito da minha personalidade. Mas na adolescência acabei descobrindo que, na verdade, tudo aquilo era mediunidade, né? E depois, já na fase adulta, aí é que chegou até mim o nome Criança Índigo. Uma vidente que virou e falou, menino, você é todo azul, cara, você é índigo. Na época eu virei e falei, o que é isso, índigo? Ela, você não sabe o que é criança índigo? Eu falei, não. Ela falou assim, não, então eu vou indicar um conteúdo para você ver se você se encaixa no perfil de criança índigo. E realmente ali estava desenhado o Odair, né? E eu acho que você também tem características, não de índigo, mas de cristal. Oh,
Porque, olha só, nós E vamos essa falar... diferença, Odair? Você Oi? conhece? Você conhece? Você lembra de cabeça como é que é o perfil de cada um? Índigo e cristal? Aí é que é o legal. Eu Ah, conheço, mas antes de nós falarmos da opinião do Odair, eu, claro, não fui bobo. Corri lá no livro do Rodrigo Romo, que é sim. o Filhos das Estrelas, e peguei alguns textos muito interessantes lá. Por exemplo, olha só, as Aham. crianças índigos são crianças com a função de mudar os valores e padrões do passado, sendo renovadores por excelência e com muita vitalidade. Possuem um elevado grau intelectual, acima de 120 pontos. E essa contagem até 120 pontos foi até os anos 90, porque atualmente elas atingem valores na média de 150 pontos de QI, dependendo da classificação em que eles se encontrem. Então, nós temos aqui, ó, normalmente o índigo é uma criança que questiona tudo e que não aceita ordens consideradas por ele como estúpidas e sem sentido, pois ele nasceu para mudar os parâmetros do passado. Ele necessita de diálogo e exige isso com frequência, o que pode gerar discórdia, pois muitos pais não têm tempo para cuidar dos seus filhos ou não possuem a paciência necessária para isso. Tá vendo? Ó, Crianças. interessante. Uhum. E nós temos, dentro de cada classificação, tá? Porque, por exemplo, o índigo, só existe um tipo de índigo, só existe um tipo de cristal. Não, existem várias categorias dentro de cada uma dessas nuances, certo? Essa que eu citei é a característica geral do índigo. E agora eu vou falar de características assim, bem rapidinho, porque a gente não tem muito tempo, de características de cada uma dessas crianças, certo? Para que nós possamos identificar as crianças de acordo com o perfil de cada uma delas. Existe o índigo avatárico. O índigo avatárico é aquele que vem com uma missão de ser literalmente um avatar, de ser um representante de consciências superiores aqui no planeta Terra. Quer um exemplo de um índigo avatárico Full HD? Jesus, que questionava Oh, o mundo, que punha fogo no palheiro e que discutia com todo mundo, questionava os padrões da época, né? aham. Então, o índigo avatárico, ele vem para essa quebra de paradigma. Olha só, a vinda de Jesus foi tão importante, mas tão importante, que a história da humanidade se dividiu em duas, antes dele e depois dele. Aham. Então, realmente, ele veio para quebrar com o paradigma do passado. Ó. Esquece passado. Passado não conta, certo? Certo. E aí, tem o índigo missionário. Aham. O índigo missionário é aquele que vem com alguma missão, algum propósito maior, certo? Para poder ajudar a humanidade a se conscientizar de certas realidades. Vou te dar um grande exemplo de um índigo missionário muito conhecido, Chico Xavier. Chico Xavier, que veio para trazer para o mundo essa nova consciência sobre o mundo espiritual. Porque até a vinda do Chico Xavier, havia uma crença de que o mundo espiritual era como se fosse terra de ninguém, que não existia nada lá. E de repente vem o Chico Xavier, em plena década de 30, e escreve o livro Nosso Lar, e lá ele narra a existência de colônias espirituais, de cidades com alta tecnologia, entende? Então, um índigo missionário, ele veio com essa missão de abrir os olhos da humanidade para a realidade espiritual. Nós temos uma outra categoria de índigos, que são os índigos entrantes ou
né, os famosos entrantes, ou que nós hoje chamamos de consciências de compartilhamento, né? Consciências que vêm, ou elas entram pelo processo de entrância, a troca de essências, certo? Vem uma criança com um plano reencarnatório em que essa criança iria desencarnar aí com 2, 3, 4 aninhos, e de repente vem uma outra consciência e toma aquele corpo ali e continua com o seu caminho, continua com o processo de crescimento e trazendo novas informações para a humanidade. Um grande exemplo que eu posso dar é aquela egiptóloga que era a mãe de Sete, que ela sofreu uma queda quando ela tinha 4 aninhos, caiu da escada, bateu com a cabeça, o médico deu morte para ela, diagnóstico de morte, e quando o médico estava saindo da casa já, com o diagnóstico de morte, a menina simplesmente levantou, se sentou e começou a brincar. E depois disso, ela começou a se lembrar de uma existência anterior dela, em que ela viveu no Egito, e assim ela começou a indicar várias questões sobre a história do Egito Antigo, que todo mundo ficou abismado com tanto conhecimento, e aos 16 anos ela se tornou uma das maiores egiptólogas da história da humanidade. Por quê? Porque o pessoal chegava nela, ela falava, olha, faz o seguinte, anda tantos passos aqui nessa direção, chega lá e começa a cavar. Tem um templo ali, enterrado na areia. E o pessoal ia lá e cavava e encontrava o templo. Então, um grande exemplo de entrância, certo? Um exemplo de índigo que a gente chama de transmigrado, né? Que é aquele que vem para compartilhar um corpo com uma outra consciência que aqui já se encontra. O melhor exemplo que a gente pode citar, o seu caso, com o Zik, né? Que veio para poder compartilhar o corpo que o Juliano tem. O Zik veio para compartilhar o corpo do Juliano com o Hakim. Então, hoje, dentro desse corpício que você tem aí, você tem duas consciências, o Juliano e o Zik, compartilhando o mesmo corpo. Né? E interessante que tem o Juliano, tem o Hakim, tem o Zik, e ao mesmo tempo tem essa mescla. Já não sabe quem é quem. Não sabe quem é quem. Exatamente. É super bacana isso, né? Um dos grandes exemplos que a gente gosta de dar desse processo de entrância também, que, aliás, eu considero que não seja entrância, mas transmigração e compartilhamento de corpos, é o próprio Jesus, né? Que quando ele nasceu uma consciência, quando ele inteirou 12 anos, que ele foi apresentado no templo, chegou mais uma consciência, tanto que ele deu um passa-rodo nos pais e desapareceu por 3 dias. Depois de 3 dias é que ele foi aparecer e já pregando no templo para os sacerdotes, dando aula para os sacerdotes no templo, né? E depois, aos 30 anos, recebeu mais uma consciência que foi representada pela descida da pomba, né? Considerando a consciência crística. Então, ali, ele recebeu mais uma consciência. Então, na Bíblia, a gente conseguia ver essa criança índigo, que era Jesus, sendo, assim, literalmente um adulto tripolar. Porque ele tinha como se fossem 3 personalidades ali o tempo inteiro, igual você falou, convivendo. E chega num ponto em que a gente não consegue nem diferenciar uma da outra, né? Então, o exemplo de entrante, índigo entrante, ou transmigrado, já dei 3 exemplos bem claros, né? Dei o exemplo da mãe de Sete, dei o exemplo de Jesus e dei o exemplo do Juliano Hakim. E tem mais uma nuance, que é o índigo kármico convencional. O índigo kármico convencional é na lista que entra o Odair. O índigo kármico convencional é aquele que ele aceita
mediante contrato junto à espiritualidade superior, vir com o propósito de resgatar suas dívidas do passado. Dívidas que ele contraiu para com o planeta, dívidas que ele contraiu para com a humanidade. E aí ele resolve vir para um novo propósito de resgatar essa dívida kármica, né? E aí o que acontece? Ele tem esse adendo energético no campo energético dele, principalmente nos seus corpos, nos seus campos áuricos, nos seus chakras, para que ele possa cumprir essa missão. O grande exemplo disso, meu caso, né? Sou índigo, lá da década de 70, e que vim com essa questão de ser um índigo kármico, né? Então, quero deixar bem claro, todas as nuances, elas têm todas essas divisões. Tem o cristal avatárico, tem o cristal missionário, tem o cristal entrante, normal. O único que não tem é o kármico, porque o kármico é só índigo, tá? É só índigo que tem kármico. As outras nuances não têm o kármico, certo? Aí você vê, dei exemplos de índigos. Agora vamos passar para os cristais. Sim. Né? Oi, tem pergunta? Não, ainda não. Aliás, tem algumas, mas depois a gente faz. Ah, certo. Mas deixa eu ver aqui as horas. Porque com certeza vai ter muita pergunta que o povo vai querer te explorar mesmo, meu querido. Então, eu ia ter algumas perguntas ainda, mais uns 5 minutos daí. Certo. Nós temos as crianças cristais. O que acontece com a criança cristal? Vamos falar um pouquinho das crianças cristais. Nós temos aqui, ó, o cristal. Normalmente se diz ser um cristal. A criança que se diz ser um cristal, ele é um xamã por excelência, pois detém um vasto conhecimento e, ao mesmo tempo, uma forte ligação de comunicação sensorial com os devas da natureza e com os reinos internos da Terra. Esses reinos são templos e civilizações de outras dimensões, que perfazem os círculos internos da humanidade. Esses templos, por sua vez, são os detentores dos segredos dos portais estelares e dimensionais entre as diferentes realidades existenciais da Terra, onde se enquadram lendas de fadas, gnomos e similares. Por que eu falei que o Juliano tem cara de ser cristal? Porque o Juliano tem essa capacidade de fazer viagem temporal, de fazer viagem interdimensional, de se conectar com consciências extrafísicas, de ver consciências extrafísicas. O Juliano vê gnomo, o Juliano vê fada, o Juliano vê caboclo, o Juliano vê Exu, o Juliano vê ET. Então, traz muito dessas características. Você traz muito dessas características aí, sabe? De viajar em linhas temporais, em realidades paralelas, até para outros mundos. Juliano já foi até para outros planetas, né? Em reuniões da Confederação. Então, tem tudo a ver com o cristal, certo? E aí, o cristal é esse xamã por excelência. Entende? Que tem essa conexão muito forte, igual você sempre teve essa conexão muito forte, que eu achava antigamente que era por causa do universo sufi que você vivia. Mas depois eu fui ver que não tem nada a ver isso não. Você ser sufi foi consequência de você ser cristal, cara. Ser sufi é consequência de você ser cristal. Então eu achei bem interessante essa classificação do cristal, né? Então, olha só, que interessante. O contato com esses seres é diferenciado e estranho para as pessoas comuns, pois, na verdade, muitas vezes, as pessoas acham que eles são frios e sem emoções. Mas não é pelo fato de não amarem, é porque a sua demonstração de emoções é que é diferente. Aí a gente lembra, né, do Hakim, com a dificuldade do Hakim. Você lembra a dificuldade que você tinha para abraçar quando você chegou no seu humana, cara? Você tá me descrevendo, cara. Poxa! Cristal, por isso que eu tô falando. Eu melhorei bastante, ainda tenho.
Tem hora que eu olho assim, você viu aquele dia, né? Eu falei, peraí, deixa eu ligar o modo sociabilização aqui. Ué. Olha aqui, cara, ó, eles não atuam pelos parâmetros normais de emoções e das respectivas flutuações emocionais. Muitas vezes, a solidão é um dos aspectos mais profundos, pois a missão e o envolvimento com a humanidade os privam da realidade que eles possuíam antes de usar um veículo terrestre. Eu nunca imaginei que cristal fosse isso, Odair. Cara, Exatamente. Tá vendo só? Juliano Hacking, Juliano Hacking aprende. É isso aí, tá vendo, cara? Algo muito interessante. Tá Não. preparado, aqui? Todo cristal é um sacerdote ligado à ordem Melquisedeque. Portanto, possui iniciações dentro das escolas herméticas mais profundas e as respectivas responsabilidades conforme a sua classificação de influência no orbe da Terra. Viu só? Que bacana, cara? Uau! Eu tô sem palavras. Só me diz uma coisa, porque eu ainda tenho perguntas aqui e eu, por mais que eu esteja me deliciando com isso aí, tem que perguntar. Ainda tem mais alguma coisa disso? Ou posso entrar em pergunta aqui contigo? Sobre cristal, bem, a gente já encerrou. Por quê? Ah, Porque, olha só, as condições, por exemplo, do cristal avatar são as mesmas condições do que já foi descrito para o índigo. A sim. grande diferença está, na verdade, nos registros de ancestralidade terrestre. Só isso, certo? Então, eles possuem uma linha sensorial de tempo e espaço da Terra muito profunda, com Sim, memória de outras civilizações. sim. E olha A só, memória mais antiga que eu tenho nesse planeta é eu num corpo de uma sacerdotisa Atlante. olha só que fantástico, hein? Quarta Agora, dimensão. olha só que legal. O poder dessas crianças é amplo, pois como podem reter as capacidades dos 12 raios, eles também podem cristalizar um poder e energia muito forte, o que faz com que o grau de cautela por parte dos mestres seja maior, pois nem todos estão capacitados a sustentar tamanha responsabilidade. Olha que fantástico, cara. O Sobre o sub... cristal transmigrado e entrante, a gente já falou, né? Olha só, a equivalência dos cristais na espiritualidade terrestre é a mesma e a diferença é só a gente analisar a possibilidade da chegada deles, como entrante ou como transmigrado. Eu vejo que o Zik possa ser um cristal transmigrado e que veio se juntar ao cristal que já estava encarnado, né? Para poder fazer essa salada mista aí. Juntar Juliano, Hakim e Zik, tudo dentro de um pacote só, né? Então ficou muito interessante isso aí. As crianças douradas é uma qualificação bem recente, certo? Ela é uma qualificação bem recente. A sua missão no plano físico começou por volta de 98. Ou seja, as crianças douradas não tinha em grande número antes de 98. Eles começaram a chegar a partir, inclusive, olha só, a aproximação começou em 98, mas elas começaram a encarnar aqui na Terra entre 2003 e 2006. Agora, uma coisa impressionante. As crianças douradas são seres que normalmente vêm de planos de 14 a 18D. Consciências de 14 a 18D. E o Uau. processo de adaptação dimensional com a Terra é bem difícil de ser sustentado. Bacana, Qual é né? mesmo o nome desse livro, Odair? Filhos das Estrelas, do Rodrigo Romo. Filho das Estrelas. Filhos Interessante. das Estrelas, do Rodrigo Romo. É um livro que ele escreveu no início dos anos 2000. Uhum. Odair, Oi. tem muita coisa interessante, mas aí só me diz um relato, quais são as crianças que ele relata e qual o ano de entrada? Certo. Os índigos. O que é isso, meu Deus do céu? É uma nave? Que abriu um vídeo que abriu aqui que eu não.
Vamos lá. É que era o motor de uma nave dando problema. Pois é. Cara, o negócio é o seguinte. Os índigos, eles começaram a vir em massa a partir da década de 50. Mas a sua grande chegada mesmo, realmente, foi a partir da década de 90, que eles vieram em grande escala, muitos mesmo. As cristais começaram a chegar no fim da década de 90 e entraram já com grande fluxo a partir dos anos 2000. Já os dourados começaram a chegar entre 2003 e 2006. As crianças violetas começaram a chegar a partir de 2012, que foi com a entrada do planeta Terra na era de Aquário, literalmente. E, inclusive, as crianças violetas, elas têm uma grande conexão com a energia do raio violeta e com Saint-Germain e toda a hierarquia da grande fraternidade branca. Olha que legal, cara. Então, nós temos aí, né, as crianças violetas que têm essa conexão muito forte. São crianças que vieram para promover a transmutação da humanidade, para ajudar no processo de transmutação das energias do planeta. E também tem uma outra classificação que eu achei muito interessante, a classificação das crianças esmeraldas. As crianças esmeraldas, olha só, de forma geral, possuem dons de cura e de sensibilidade mediúnica bem mais desenvolvida do que o normal, além de uma profunda ligação com a natureza e com os animais. Isso ocorre justamente por serem pessoas com a condição natural de trocar energias com o meio ambiente, de forma similar às crianças da categoria cristal. Olha que legal, cara. Crianças... A Atila... Esmeraldas. Isso me lembrou a Atila, que ela colocou em prática um projeto lá na Chapada Diamantina das crianças xamãs, que são uma criança que tem uma sensibilidade muito grande com Gaia. E o objetivo, o perfil e o objetivo futuro é ajudar a curar a Gaia e estabilizar a energia dela. Exatamente. Para você ver aí as crianças, né, que vieram com essa missão de transmutar as crianças violetas. As crianças que vieram com a missão de transmutar a energia de Gaia, cara. Sim. Olha, uma pergunta, já vamos sair disso aí, porque realmente o conteúdo é extenso e nós temos pouco tempo. Muito grande. Vocês recebem essas crianças no seu humana? Caso sim, em quais condições? A grande maioria recebemos muitas mesmo. Igual outro dia, nós tivemos a oportunidade de receber uma criança dessas, né, aqui no Seu Humana. Geralmente, em estado de completo desequilíbrio. Por quê? Porque os pais não sabem o que fazer com essas crianças e levam essas crianças em psicólogos, psiquiatras, em gente que não tem esse conhecimento, que não tem informação sobre a possibilidade da vinda dessas consciências, e aí essas crianças são diagnosticadas com TEA, com TOD, com mais um monte de sopa de letrinhas, né? Com TDAH e mais um monte de diagnósticos e síndromes. Igual eu estava até vendo aqui algumas crianças que a energia delas é tão forte, mas tão forte, que elas acabam sendo identificadas como esquizofrênicas. Olha só. Eles chegam ao desaforo de identificar essas crianças como esquizofrênicas, por causa da grande conexão que elas têm com as energias que existem aí no nosso planeta, né? Principalmente com outras consciências. Então a gente vê tudo isso aí, essas crianças
sofrendo muito, principalmente crianças que estão se automutilando, crianças que têm problemas de ordem emocional profunda, crianças que estão tentando até mesmo o autoextermínio e várias outras situações desse tipo. Quando essas crianças chegam aqui no Ser Humana, a gente identifica e aí a gente orienta os pais. Olha, a partir de agora, você vai ter tal e tal e tal comportamento com seu filho, você vai mudar a alimentação dele, que é muito importante a alimentação, você vai levar essa criança para a natureza, você vai pôr ela em contato com a natureza, você vai mudar a sua forma de educar o seu filho, você está educando o seu filho errado, porque esse método convencional de educação não serve para essas crianças, e a gente vai passando essas informações para os pais, orientando os pais. A gente faz tratamentos energéticos com essas crianças, equilibrando os seus campos energéticos. A gente faz apometria dentro da arte cura para essas crianças, para tratar os seus fractais, para tratar os seus níveis de consciência, para tratar os seus subníveis de consciência. A gente vai fazendo um trabalho multidisciplinar, sabe? Para poder ajudar essas crianças. E graças a Deus o resultado tem sido muito, muito positivo mesmo. Tá? Nossa, cara, isso é impressionante. Porque, como você ia falando, aqueles pais da época de 90, eles não estavam preparados. Você acha que os pais hoje estão mais preparados ou não? Cara, eu vejo que ainda não. Porque a grande maioria está recebendo seus filhos e ainda estão em desequilíbrio. A grande vantagem é que já tem alguns que procuram ajuda espiritual e não ajuda de um psiquiatra, não a ajuda de um psicólogo, que não entende nada disso. Então, muitos já estão despertando, mas a grande maioria ainda está tropeçando, tá tratando o filho como autista, está tratando o filho como transtorno bipolar, está tratando o filho como borderline, está tratando o filho como TOD, está tratando o filho como uma criança doente ou neurodivergente. Na verdade, não é isso. Essa criança tem que ser entendida, essa criança tem que ser, vamos dizer assim, orientada e não dopada, como está acontecendo hoje em dia. Deixa eu só esclarecer para o pessoal que está em casa. Quando o Odair fala que os profissionais não entendem, é porque o que ele está dizendo não é apenas a parte clínica. E sim, os profissionais entendem a parte clínica. Mas existe uma outra parte que aí a pessoa... Tem alguns profissionais que já estão buscando essa outra parte, né, Odair? Mas assim, ainda carece muito, né? Eu conheci um psiquiatra espírita que ele falou assim: a última coisa que eu tento fazer é dopar uma pessoa, passar a tarja preta para ela. Porque primeiro a gente tenta tudo. Eu falei, nossa, que bom, né? Infelizmente tem aqueles que necessitam, infelizmente. Mas quando tem uma ser humana, quando tem uma apometria, quando tem uma constelação, quando tem alguma terapia que faz essa abordagem, perdão, energética em todos os corpos sutis, já ajuda demais, né? Eu vejo, por exemplo, vez ou outra, você que está me assistindo, inclusive, se quiser me adicionar lá no meu Instagram, fique à vontade. Você que é do meu Instagram, quiser adicionar o Ser Humana, você vai ser muito agraciado também nisso. E já percebi, o Odair com certeza tem inúmeros casos no Ser Humana, e eu na parte clínica, de apometria clínica, o tanto que a criança melhora quando recebe uma apometria. Gente, é impressionante. Crianças da nova era. E interessante, Odair, que essas crianças, como você falou, a função delas não é atrapalhar a vida confortável, né, dos pais. A função delas é preparar o planeta Terra para novas nuances energéticas, pelo que eu entendi, né? Exatamente. Preparar não só o planeta, mas as pessoas também, né? Para deixar o velho paradigma, a velha colocação, né? Lá atrás. Como o tempo está muito corrido,
A gente já falou dos índigos, falou dos cristais, falou dos violetas, né? Falou dos esmeraldas, né? E agora eu quero falar um pouquinho das arco-íris. Olha só. A designação para um grupo recente de crianças que reúnem as qualidades mutantes dos 7 raios. Porém, o número dessas crianças na realidade encarnacional atual é baixa. Essa linha de crianças ainda conta com uma representação que se iniciou por volta do ano de 2002 e que atingiu a maior força em maio de 2005. Eles possuem uma similaridade muito grande com a cristal. Porém, no caso arco-íris, a egrégora dos 7 raios está mais bem definida. E são grandes instrutores da espiritualidade, que estavam entre 7 e 12D, e que estão na Terra para ajudar nos ajustes necessários para a chegada das crianças douradas, que aí sim serão avatares maiores. Agora nós vamos para a última nuance, que são as crianças douradas. Sim. Tá vendo que bacana, cara? Muito. E, Odin, é Sim. fantástico, não é, cara? É fantástico isso tudo. Tanto Não. conhecimento, e poder receber esse conhecimento aqui, ó, tanto seguidores do Ser Humano, quanto seguidores do Juliano Hakim Terapias e Cursos, poder receber de você aqui que entende, que bota a mão na massa, que vê isso rotineiramente e consegue ajudar, né, tanta gente assim. Eu tenho muita gratidão. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, que nós temos 5 minutos. Ô, caramba! Ô, tempo! Justo hoje, É complicado, né? hoje, felizmente ou infelizmente, eu tive um compromisso de última hora para assumir. Aí, vou lá pro final, gente. Vamos lá. Quem tem alguma pergunta, faz aí. Deixa eu ver aqui, alguém comentando. Óculos, né, gente? Vamos lá. Aí. Como saber se me enquadro mais um grupo dos índigos ou cristais? Sinto muita conexão com os cristais. Sim. Deixa-me ver. Você, Lazulando. Sim, o Odair já explicou um pouco sobre isso. A galera sensacional, uhul, fantástico. O que é uma escola hermética? Odair, rapidinho, por favor. Como é que é? Alguém perguntou, o que é uma escola hermética? Escola hermética. Ah, tá. São aquelas escolas antigas, da antiguidade, que detinham o conhecimento, mas esse conhecimento era hermeticamente fechado. Ou seja, só ficava ali dentro daquele círculo de sacerdotes ali. Eles não deixavam a informação sair dali. Muitas vezes as crianças eram iniciadas e levadas para essas escolas, para esses templos, para essas hierarquias, e a partir dali, aquela criança, inclusive, deixava de fazer parte da sua família. Era muito comum a família entregar a criança, quando ela era identificada com características especiais, ela ser entregue a um templo, por exemplo, o templo de Osíris, no Antigo Egito, ou o templo de Ísis, ou então grandes templos da antiga Mesopotâmia, ou na antiga Suméria, na antiga Babilônia. E a partir dali, aquela criança ia ter acesso aos conhecimentos. Ela seria uma iniciada ali, um neófito. E ia crescendo e estudando tudo aquilo ali. Mas tudo aquilo fechado dentro de uma instituição. Não podia ser colocado, exposto ao público. Entendido. Próxima pergunta. As crianças vindas exiladas de outros planetas se enquadram nesses 2 aspectos? Ou qualquer um desses aí? Sim, sim. Na verdade, a grande maioria das consciências que nós estamos recebendo, principalmente nos 2 últimos séculos, aqui no planeta Terra, são consciências vindo exiladas de outros planetas. Claro, tem aqueles que vêm como avatares, tem aqueles que vêm como missionários, mas a grande maioria, eles estão vindo para a Terra, não, eu considero assim, não como exilados, mas da seguinte forma: o planeta daquela consciência, ele chegou num nível evolutivo que aquela consciência não conseguiu acompanhar. Então, aquela consciência, ela é transferida
para um outro planeta que a energia seja mais de acordo com a vibração daquela consciência. Então, aquela consciência, por exemplo, ela, hoje o planeta dela chegou num padrão de 8D. Mas aquela consciência vibra numa frequência de 5D. Não, então vamos mandar essa consciência para a Terra, porque a Terra está passando por um processo de transição de 3 para 5D, e quando essa consciência chegar lá na Terra, ela vai se adequar ao padrão energético da Terra. Certo? Então, estão vindo muitos, mas muitos mesmo. E ao chegar aqui, infelizmente, são contaminados pela alimentação, pela mídia, pelos agrotóxicos, pelo uso indiscriminado de álcool, pelo uso indiscriminado de drogas, pelo uso até indiscriminado de ervas de poder por parte dos pais, acaba desequilibrando essas consciências e trazendo elas para o lado negro da força. E aí elas acabam se perdendo. A Ana Paula pergunta, minha querida Ana Paula, de Recife, Ana Paula Freire, grande parceira, amiga, tem como fazer um teste para saber? Tem gabarito? Tem, porque é o seguinte, as características mais marcantes são das crianças índigo e cristais, certo? A partir do que você identifica uma criança índigo e uma criança cristal, aí você já consegue fazer o diagnóstico, por exemplo, para outras nuances. Porque você viu que sempre há relação entre uma nuance e outra, como se uma preparasse o caminho para a chegada da outra, é mais ou menos assim. Então, hoje já existem vários testes na internet, inclusive tem um vídeo muito bacana no YouTube, que é assim, como identificar um adulto índigo, por exemplo. E aí, quando você vai lendo as características de um adulto índigo ali, você vira e fala, essa característica eu me encaixo. Não, nessa aqui eu não me encaixo. Ah, nessa aqui eu me encaixo. Não, nessa eu não me encaixo. Aí você vai analisar, de acordo com aquelas características, se você, por exemplo, se encaixou mais nas características do índigo. Aí você fala assim, cara, 80% aqui sou eu. É índigo. Entendeu? Tem um vídeo muito bacana no YouTube. Eu estou tentando lembrar o nome da autora do conteúdo. Que ela criou esse vídeo com um tipo de questionário. Sabe? Com perguntas e informações, afirmações a respeito da característica dos índigos. E os cristais hoje já também são bem identificados, principalmente dentro do livro Nova Terra, Nova Raça Humana, da Mônica de Medeiros. Ela tem lá, ela dá sinais para que os pais consigam identificar nos filhos essas características, principalmente do índigo e do cristal. Tem sim. Então, inclusive eu posso disponibilizar, depois eu jogo em todos os nossos grupos, o link do YouTube desse vídeo, com a questão das perguntas e afirmações para identificar o índigo. E para identificar as crianças cristais, também tem um texto muito bacana sobre as crianças cristais. É um vídeo que eu posso disponibilizar em todos os nossos grupos sobre crianças cristais, inclusive falando que eles vieram para alicerçar e equilibrar a energia trazida pelos índigos, né? E também tem o livro da Mônica de Medeiros, Nova Terra, Nova Raça Humana. E é muito bacana esse livro, porque ele ensina os pais a lidarem com essas crianças. E a Mônica de Medeiros, ela é muito profunda, ela é uma médica, então ela vai lá na raiz da coisa. Ela fala de DNA, gente. Ela fala de matriz genética. Ela fala assim, do método educacional, do método psicológico. É bacana pra caramba esse livro dela. Sim. Pessoal, infelizmente não temos mais tempo, mas o pessoal gostou tanto, eu gostei tanto. Isso aqui vai ter replay, né, Odair? Ah, com certeza. Às vezes com outra temática, quem sabe. Odair, eu estava querendo te convidar, cara, você falar um pouquinho sobre... assim, porque todo mundo que me procura, não sei o que, sobre grande fraternidade branca, fala, minha referência é o Odair, vai atrás dele, né?
E você está com imersão agora, que já está lotado, né? As vagas e tudo. Olha que maravilha. Pois Então, é. pessoal que está perguntando aqui, como que eu faço para agendar uma apometria com o seu humana? Vai lá no direct, que o pessoal lá responde, tá bom? E, Odair, que mensagem final você deixa para os pais e até mesmo para as pessoas que sentem que são, por exemplo, adultos índigos e cristais índigos? Falei errado. Eu vou refazer minha fala. Porque falar com o que é bom, mais ou menos assim, você já falou. Que mensagem você deixa? Você que está aí assistindo a gente, você que acha que você é um adulto índigo, você é um adulto cristal, você é um adulto alguma coisa, né? Coloca aí, só para a gente ter uma noção. Para finalizar, Odair, que mensagem final você deixa para essas pessoas que estão se descobrindo como adultos e cristais, né? Adultos cristais, adultos índigos hoje? Os adultos cristais, você não é doido. Você não é esquizofrênico, você não é bipolar, você não tem nenhum desses transtornos, tá? Você só é diferente e você precisa urgentemente se conhecer. Você precisa se entender. E entender por que você sempre se sentiu fora da caixinha. Sempre por que você se considerou a ovelha, foi considerada a ovelha negra da família. Sempre foi o diferentão, sempre foi o esquisitão da família. Na verdade, é porque você é foi uma criança da nova era. E hoje você é um adulto da nova era. E você tem a possibilidade de explorar esse potencial todo que você tem. Como, por exemplo, o meu caso, que explorei o potencial de adulto índigo, aquela criança índigo que sofreu, que apanhava de manhã, de tarde e de noite, que deixava 2 surras encomendadas para o dia seguinte, porque era um menino custoso, que ninguém entendia, aquele menino que foi levado na PAI porque achavam que ele tinha problema mental. Hoje, esse menino é esse que fala para vocês, que dirige um trabalho de assistência, que graças a Deus... Então, lembra quando a gente falou de QI? Pois é, armazena aqui nessa cabeça uma gama de informações que todo mundo vira e fala assim, daí não tem lógica, que HD é esse que você tem na cabeça? É verdade. Assim, peguei o que poderia ser uma fraqueza e que hoje eu poderia estar lá dopado com qualquer tipo de remédio, sabe? Dopado, eu não tô. Hoje eu estou canalizando esse poder, canalizando esse conhecimento, canalizando minhas capacidades para poder ajudar pessoas, para auxiliar pessoas. Igual essa semana veio um pai desesperado conversar comigo, porque a filha dele de 16 anos, a menina é completamente fora da casinha, completamente assim, desorientada, e vai nos médicos, os médicos diagnosticaram com borderline, e empurrando o remédio na menina, para a menina ficar dopada. Eu falei para ele, cara, não faz isso com a sua filha. Traz ela aqui. E eu vou conversar com a sua filha. Como já fez com outras crianças. Outro dia mesmo, recebemos aqui uma criança, que a hora que a gente bateu o olho na criança, a gente viu que ela era Blue Avian, cara. Nossa, a coisa mais linda do mundo, menino. E a mãe trouxe ele para conversar comigo, um menino de 11 anos. Sentei com ele e conversei. E o menino saiu daqui... assim, com outra visão de mundo, sabe? Por que eu sou diferente? Por que as respostas vieram para ele? Então, as respostas virão para vocês. Busquem estudar sobre adultos índigos, sobre adultos cristais, sobre as outras nuances, porque geralmente, Hakim, o pai que é índigo, ele é o canal para a vinda de um cristal. O pai que é cristal, geralmente ele vem como canal para uma criança dourada. Eu tenho uma amiga que é arco-íris e ela foi canal para a vinda de uma criança dourada. E hoje a menina está com 7 anos, é a coisa mais linda do mundo. Vocês não têm noção do trabalho espiritual que uma criança de 7 anos faz. Então, não se considerem doentes. Muito pelo contrário. É uma dádiva que vocês têm. Só falta vocês aprenderem a se conhecer. Maravilha. Odair, meu querido, muita gratidão. Eu não tenho palavras aqui para agradecer, então que tudo aquilo que é bom no universo te retribua em dobro por você estar aqui e trazer para a gente
esta boa nova, por que não, né? No Dia das Crianças, falando sobre crianças da nova era, nesta era. Então, muito bem. Essa live, pessoal, vai ficar gravada, tá? Você pode assistir quantas vezes você quiser. Vai ter collab do Seu Humana também, ok? E é isso. Quem é do meu perfil, quem ainda não conhece o Seu Humana, adiciona o Seu Humana. É um excelente trabalho. Quem é do perfil do Seu Humana quiser me adicionar também, seja muito bem-vindo. Tá? Agradeço também a Cássia e a Sara que estão aí dando suporte para vocês. Tá bom? Total. Então, meu Tanto querido. que a minha telinha tá apagada até agora, cara. Você tá pela fé. E aí, você Muito que está em obrigado a todos. casa, você que está em casa, vocês não estão sozinhos. A Não, gente entende, a gente compreende, a gente já passou por isso, vai passar, ainda vai passar outras vezes, está passando, vai passar outras vezes. Você é só mais um, e talvez aqui nesse momento você esteja começando a entender que, poxa, eu encontrei os meus. É verdade. isso aí. Gratidão, até mais, meu querido. Gratidão, irmão. Fica Até com Deus. mais. Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau. Juliano Hakim e Odair Azevedo se desligando de algum lugar desse planeta.